O Ministério Público, a promotoria, voltou atrás e resolveu pedir a prisão do marido suspeito de bater e manter a esposa em cárcere privado na região metropolitana. O Cidade Alerta, ele foi atrás dessa história. Conversamos com parentes, vizinhos, e aí trazemos novas versões dessa história. Bitar, então vamos lá. Quer dizer que, me corrija, no primeiro momento o Ministério Público entende que não é o caso de prisão, aí tem um novo entendimento, diz que o marido tem que ser preso. O que se apurou até agora? Porque parece que começam a surgir contradições, ou pelo menos testemunhas dizendo que, pera lá, a coisa não é bem assim. Paulo Gomes, só para fazer um detalhe aqui, que a RIC TV Record foi a única equipe que se deslocou até a região rural de Itaperuçu para apurar de fato essa história, para ouvir todos os envolvidos e, mais do que isso, ouvir também as pessoas ao redor, porque a gente consegue saber de uma comunidade como é o andamento de um casal, querendo ou não, né? Se tem uma convivência boa, se tem uma convivência ruim, se via ali algum detalhe, alguma agressão, algum choro, algum grito de socorro, enfim, a gente consegue perceber pelas palavras dos moradores ali da região de Itaperuçu que tem algumas coisas nessa história que precisam ser bem esclarecidas antes de tomar qualquer atitude com relação a este caso. Claro, estamos falando aqui de uma possível violência doméstica e isso sim precisa ser levado para a polícia, precisa ser levado à autoridade policial e que, se comprovadas essas agressões, que o marido dessa jovem, que ele responda pelos atos dele. Mas nós fomos atrás demais, porque chamou a atenção, Paulo Gomes, a partir do momento que chega pra gente a informação de que seria uma jovem de 23 anos que estaria há 8 anos em cárcere privado. Já foi um primeiro detalhe. Depois desses 8 anos, a polícia fala, não são 8 anos, 8 anos são de relação e ela diz que pelo menos 5 anos sob cárcere privado, que ela não poderia sair de casa sem a presença do marido. E nós, mesmo assim, fomos até lá para entender um pouco melhor. Paulo, nós somos em vários pontos. Fomos até perto ali da escola onde esse menino de 4 anos estudaria, conversamos com algumas pessoas, tem unidade de saúde, tem o posto de combustíveis onde foi entregue esse bilhete, foi o que a gente não conseguiu identificar, porque o posto mais perto que tem dessa residência fica cerca de 40 quilômetros. Então nós não conseguimos identificar ali qual seria o posto e isso não estava no boletim de ocorrência. Então nós fomos até lá para ouvir esses agentes e agora a gente traz com exclusividade todas as versões. A versão da vítima para a polícia, a versão do acusado, né, do suspeito, né, do marido dela também para a polícia e nós conversamos com moradores ali da região. Cidade Alerta, RIC TV Record foi a única a ir até Itaperuçu para acompanhar essa história de perto e não ficar só nas versões que são dadas por meio de releases. Nós queríamos saber a verdade e a gente tentou pelo menos chegar perto disso, ouvindo todos os lados e a gente acompanha agora a reportagem. Um bilhete deixado em um posto de combustíveis fez a polícia descobrir um suposto caso de cárcere privado e violência doméstica, que já dura há pelo menos 5 anos. No bilhete, uma mulher de 23 anos pede ajuda e diz que sofre muita violência doméstica. A RIC TV Record pegou a estrada para saber essa história completa. O endereço da casa onde supostamente a jovem ficou sob cárcere fica a 2 horas da capital. Estamos no bairro Taquaral, em Itaperuçu, uma região rural bastante isolada do município. A casa que procuramos não tem o endereço exato. O boletim de ocorrência, inclusive, aponta apenas as coordenadas geográficas do local. E nós encontramos a casa onde o caso foi registrado. E logo que os policiais chegaram aqui, encontraram a vítima. E num primeiro momento, ela negou o bilhete sobre o pedido de socorro. Mas em seguida, ela foi confrontada também sobre um e-mail que teria encaminhado também pedindo ajuda. E nesse momento, ela concordou e começou a chorar. Nós tivemos acesso ao depoimento dado pela vítima ao delegado. O rosto dela será borrado para manter em sigilo a identidade da jovem, mas os relatos são fortes. A senhora já tentou sair de casa sozinha? Já tentei, mas ele me pegou na estrada
Ele me bateu e voltei, eu falei que não ia sair mais. Eu fiz várias denúncias, não me lembro quando, mas fiz várias por aplicativo, por internet. Só não cheguei aí na delegacia porque ele nunca deixou. No boletim de ocorrência, ela relata ainda que já foi amarrada, asfixiada, ameaçada de morte com faca e que também era agredida com socos e chutes e puxões de cabelo. Tudo isso na frente do filho de 4 anos. Ele me amarrou uma vez, o filho tentou me desamarrar, ele já me bateu enforcando, assim, já para me enforcar, já me bateu com soco, com tapa, puxou o cabelo, essas coisas. E ele batia na senhora com que frequência? Toda semana, todo dia? Praticamente quase todo dia. Ela disse ainda que não podia contar nada aos familiares e que era mantida em cárcere privado para que não pudesse realizar a denúncia, com uma câmera voltada, inclusive, para a porta da casa vigiada pelo marido, enquanto ele estava fora. Tipo assim, eu não podia sair, eu não podia ver mais parente, a mãe estava em casa, ele falava que a mãe levava as coisas escondidas para mim, e a mãe não levava nada. Cada vez que conversava sozinha com a mãe, ele falava que a mãe ficava me incentivando a separar dele. Faz quanto tempo que a senhora não sai de casa sozinha? Que nem faz 8 anos que nós casamos, acho que faz 5 anos já. O marido da jovem estava em casa no momento da chegada dos policiais e recebeu voz de prisão em flagrante. Na delegacia, ele negou a versão dada pela própria esposa. Segundo relatos da mesma, o senhor chegou até a instalar uma câmera na residência para ver se ela não saía sozinha de casa, fato esse que foi confirmado aí pelos policiais. O senhor quer ser explicado por que o senhor está aqui? Não é tudo isso, né, que ela falou, né? Eu, a maioria do tempo, que nem, não sei se ela falou, que eu saio madrugada e chego quase só à noite, né? Eu trabalho no pesado, então eu quase não fico em casa. Certo. E o senhor não deixa ela sair sozinha faz 5 anos mesmo? Não é como ela falou. O senhor chegou a agredir ela segunda-feira? Segunda-feira, não. Qual foi a última vez que o senhor agrediu ela? Eu não lembro, pra falar a verdade, senhor, não lembro mesmo. Nem um dia certo. O senhor chegou a amarrá-la alguma vez? Amarrar dela, não. Logo após a prisão, o Ministério Público se manifestou favorável à soltura dele, pois não havia boletim de ocorrência anterior nem medida protetiva. O MP argumentou ainda que uma medida protetiva e medidas cautelares são suficientes para que ele responda ao processo em liberdade. Mas essa história também tem uma outra versão. Apesar de nós não conseguirmos falar com esse rapaz, conversamos com vizinhos e também com familiares dele, que negam toda essa situação, que negam esse cárcere privado e que tudo isso, em algum momento, foi criado por essa jovem, que tem, inclusive, algumas crises. E nessas crises, ela acaba criando algumas histórias, que nem sempre são verdade. Este vizinho não será identificado e afirma que ela sempre saiu sozinha com o filho. Ela sai a hora que ela quiser, como aqui em casa ela sempre vem, toda semana, como eu falei, ela sempre vem passear aqui na nossa casa. Aqui. Traz o filho junto. Sozinho com o filho, leva a criança dela na escola, sai de carro. Ele diz ainda que a suposta vítima sempre esteve com eles, sem a presença do marido, e nunca relatou nenhum problema familiar. Alguma discussãozinha lá de vez em quando, sim, comentava com a mulher, mas comigo não chegou a... Mas nada fora do normal, como posso dizer, digamos assim, um pouco ciumento, isso sim. Só que depois da repercussão do caso, o Ministério Público voltou atrás e pediu que a Justiça determine agora a prisão preventiva do suspeito. Eu queria muito que ele não saísse logo, porque eu tenho muito medo de ameaçar a minha família e ameaçar a mim também. Eu confesso que eu tô achando toda essa história meio, sabe? Bom, a nós cabe mostrar todos os lados da história, não é? O homem está sendo acusado, ele está se defendendo. Eu só não sei se tem santinho nessa história. Só isso que eu tô na dúvida. Tô na dúvida se tem santo nessa história.